a minha vivência prática, tá, pessoal? Já vou setar aqui essa expectativa antes mesmo de me apresentar. Eu vou compartilhar com vocês a minha vivência prática, o que é que eu fazia, o que é que eu faço, inclusive, hoje, para mim fazer e gerar resultado. É evidente que eu vou recorrer a uma boa bibliografia, a um bom autor, a um bom teórico, mas muito que eu vou trazer aqui para vocês é o que eu faço, é o que eu fiz na prática, na trincheira, no front, beleza? E aí, evidentemente, se você talvez não conhecer algo ou não for familiar de algo que eu trouxer aqui, não se espante, é porque, na verdade, eu validei isso na prática e sempre, em última análise, eu não vou querer que você me copie, é um Ctrl+C e Ctrl+V, mas que você entenda os fundamentos por trás de cada ação que eu faço, para mim fazer, evidentemente, gerar resultado, principalmente se tratando de prospecção ativa, de outbound, como é o tema, como é o papo, como é o enredo, o contexto que a gente vai desenvolver aqui, tá? Então, me apresentando aqui rapidamente, né? Eu sou Rafael, sou aqui de Fortaleza, não sei se alguém conhece aí, terra da luz, terra do cuscuz, terra da carne do sol, terra da rapadura, da tapioca. Então, tem um DNA cearense aqui para fazer a coisa acontecer, para ter essa energia, evidentemente que é muito necessária e fundamental para venda. Eu passei aproximadamente 13, 14 meses na cadeira de BDR, fazendo prospecção ativa, gerando a minha própria demanda e gerando contratos propriamente, né? Gerando oportunidade de negócio, porque aqui já vai, inclusive, uma primeira visão, né, que a gente precisa ter em relação à nossa função, quer esteja eu na cadeira, quer eu precise desenvolver essa função. A gente tem que ter sempre o drive, né, a ótica, a perspectiva de que nós, na cadeira de pré-vendedores ou na função de pré-vendedores, de gerar a própria demanda, a gente tem que ter sempre a ótica de gerar oportunidade de negócio. E, para tanto, eu preciso ter coragem, que é sobre o que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque muitas vezes nós gostamos de nos iludir. Ah, vou gerar 30 reuniões, vou gerar 30 visitas, mas dessas visitas vão acontecer 10, das 10 um contrato vai fechar. Então, se eu ignorar a realidade nua e crua, tal qual ela está posta diante de mim, em algum momento ela vai me bater, em algum momento ela vai cobrar a conta, né? Então é melhor eu ter coragem para fazer o que precisa ser feito, ainda que eu agende apenas 3 visitas, se dessas 3 forem de fato boas oportunidades de negócio, possivelmente eu vou fechar com 2. Então, no final das contas, isso vai ser melhor para mim. Beleza? Então, sobre o que nós vamos conversar aqui nesse momento. Quando o Guilherme ele me fez um convite, a gente conversou ali, trocou uma ideia, no Meet, inclusive, ele me trouxe o contexto da galera, todo mundo está aqui nessa frente, está buscando gerar a própria demanda. Eu, a partir da minha vivência lá atrás, voltando aí para 2 anos, 1 ano e meio, hoje eu faço mais menos, porque eu estou na função hoje de liderança comercial, mas eu ainda faço um pouco disso. Mas olhando para trás, eu sei o que é que foi diferencial para que eu pudesse ter performado no outbound, para que eu pudesse ter gerado resultado fazendo prospecção ativa, pegando o telefone, ligando para a base fria, gerando familiaridade, qualificando a oportunidade, gerando agendamento, fazendo a visita acontecer e o contrato sendo fechado pelo close, evidentemente, que era o responsável por fazer a negociação. Então, eu tenho total consciência de que foi ou do que foi o meu diferencial. Por que eu consegui gerar resultado? Por que eu passei, digamos, por esse processo? Eu me formatei enquanto, não digo nem vendedor, enquanto profissional de vendas. Porque a escola do outbound, na minha visão, é a melhor que você pode, digamos, ter para construir esse profissional de vendas ou mesmo um empresário, né? Que você vier a ser no futuro. Beleza? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui nessa tarde. Eu não sei como é que é a dinâmica aí, se o Guilherme ele vai mediando, se vai ter perguntas aqui, evidentemente, nesse meio tempo, mas ele me diz aí no chat, eu me aviso como é que é a dinâmica, eu vou, digamos, trazer aqui conteúdo, em algum momento, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer um contraponto, fazer um questionamento, discordar de mim, não tem problema, tá? Pode discordar para a gente gerar realmente esse conhecimento, esse conteúdo a partir das nossas próprias problematizações, mas eu vou inicialmente trazer já uma primeira bateria, digamos assim, de conteúdo, de visão do que eu acredito, e aí depois disso a gente vai trocando uma bola, eu vou evidentemente validando com vocês se faz ou não sentido, se está fazendo ou não sentido, e a gente vai construindo esse momento, beleza? Então eu vou aqui espelhar a minha tela, vou abrir uma tela em branco aqui, não deu tempo eu perguntar o nome de vocês, até porque se fosse perguntar ia ser 1 hora aqui só para conhecer todo mundo, né? Mais de 60 pessoas aqui no Meet, o que é bacana demais,
terça-feira, 16 da tarde, então muita gente buscando realmente entender como é que a gente vai fazer para gerar essa demanda para os nossos negócios. Isso é muito top. Só abrindo aqui eu costumo chamar de Canva da prosperidade, tá? Não sei se vocês estão habituados com esse tipo de nomenclatura, mas tudo que eu posso, eu trago essa nomenclatura que possa remeter, digamos, pelo menos para mim, aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu almejo, aquilo que eu busco. Então, tá aqui o nosso Canva da prosperidade. Se esse Canva falasse ou se ele fosse um cofre, com certeza já teria muitos milhares de reais, alguns milhares de reais aqui que passaram por essas telas a partir das reuniões de vendas que eu executei também por quase 12 meses. Então, vamos lá. Tela aberta. Vamos começar a nossa jornada. Eu entendi, tá? Eu entendi. E aí, principalmente se tratando de outbound, mas como comercial, vendas como um todo. Eu entendi que o vendedor ou o profissional que faz prospecção, que vai atrás da demanda, ele precisa, evidentemente, ter algumas habilidades desenvolvidas, né? Que tecnicamente a gente fala hard skills e soft skills, habilidades emocionais, comportamentais e habilidades técnicas. Só que antes dessas habilidades elas serem desenvolvidas, antes de eu construir esse arsenal, antes de eu construir esse acervo, né? Eu preciso de alguns fundamentos. Na minha visão, 2. Porque sem esses fundamentos, em algum momento, eu estou mais propenso a pausar. Eu estou mais propenso a, entre aspas, fracassar na minha jornada. E eu queria falar sobre esses 2 fundamentos inicialmente com vocês. E eu sempre trago essa imagem do vendedor como se ele fosse uma casa. E já adianto que, apesar da minha habilidade com desenho, eu não aceito nenhum tipo de trabalho vinculado a isso, a design, nada. Apesar da minha habilidade com desenho aqui, geralmente as pessoas sempre procuram, ó, é quase um Pablo Picasso aqui da venda. Não sei se alguém se identifica. Mas nós temos aqui, imagina que nós somos esse cara. Nós somos esse edifício aqui, tá? Aqui somos nós. Somos nós vendedores ou profissionais que fazem a prospecção. Beleza? E aí eu preciso entender que eu tenho que ter 2 fundamentos, principalmente para que eu consiga suportar essa estrutura que ser vendedor demanda. Rafael, e de onde que você tirou esses 2 fundamentos? Foi da sua cabeça? Eu não sei como é que é aqui a fé de cada um, e eu não quero evangelizar ninguém, mas eu tirei esses 2 fundamentos da Bíblia. Foram 2 conselhos que Davi, o rei Davi, deu para o seu filho Salomão, antes de ele sucedê-lo no reinado. Então tá lá Davi há milhares de anos atrás e tá lá Salomão que vai suceder. Davi tá próximo de morrer e ele chama Salomão num canto e ele vai dar 2 conselhos, ou na verdade alguns conselhos para que Salomão fizesse um bom reinado. Quando eu li a primeira vez, foi uma concepção que eu tive. Quando eu comecei a vender, que eu fui ler novamente, eu entendi, caramba, o quanto isso se aplica à minha realidade. Por quê? Porque vocês hão de concordar comigo que um rei naquela época precisava ter domínio de várias habilidades. Habilidade de guerra, habilidade de economia, habilidade de logística, como José, por exemplo, do Egito, é um exemplo disso. Só que os exemplos que Davi deu para Salomão, principais ou iniciais, não foram conselhos relacionados àquilo que ele precisava desenvolver tecnicamente. Davi falou 2 coisas para Salomão. Falou assim, ó, você tem que ter coragem e você tem que ser maduro. Foram os 2 conselhos que Davi deu para Salomão. E eu entendi que isso daqui, a mim, enquanto vendedor, seriam os 2 fundamentos que eu precisava ter na minha constituição mental, principalmente, para que eu pudesse suportar a função, o ofício, o ônus, que é ser vendedor, porque é uma realidade não só doce, é uma realidade também desconfortável, principalmente se eu tenho que trabalhar gerando a minha própria demanda. Então, a primeira coisa, eu preciso ter como um fundamento da minha constituição de vendedor coragem. Por quê, Rafael? Porque eu conheço
talvez, né, vou colocar assim, talvez, porque a minha autoconfiança, vocês vão perceber, ela não é média, ela é de média para alta. Eu não tenho um problema com autoconfiança, mas eu tenho certeza que existem vendedores tecnicamente melhores do que eu, sem sombra de dúvidas. Eu tenho certeza que existem vendedores com um repertório maior do que o meu, sem sombra de dúvidas. É possível demais que aqui nesse papo com a gente tenham pessoas com um repertório maior do que o meu, com conhecimento de negócio maior do que o meu. Agora, se o papo for sobre ter coragem, aí sim. Aí eu considero que eu tenho coragem acima da média. E é por isso que talvez os meus resultados são acima da média. Por quê? Porque não adianta o repertório que eu tiver. Se eu não tiver coragem de sacá-lo e usar o meu repertório, nada feito. Eu perdi. Eu posso ter o melhor pitch, eu posso ter o melhor produto, eu posso ter a melhor abordagem, eu posso estar, dentro da melhor empresa. Se eu não tiver coragem para pegar o telefone e ligar e fazer o que precisa ser feito, eu já perdi. Então, eu preciso ter coragem, porque, como dizia um filósofo aí qualquer, que eu não sei o nome, coragem é a mãe de todas as virtudes. Então, sem coragem, eu perco antes mesmo de iniciar. E aí, eu queria até dar um exemplo para vocês sobre isso prático, que o meu papo também costuma ser muito prático, tá? E como não estava aberto aqui, vai demandar 30 segundos. Deixa eu só tangibilizar isso aqui para vocês, dar o contexto para vocês entenderem, de fato, na prática, sobre o que eu estou falando. Então, vamos aqui, vamos aqui. Aqui. Ó. Eu vou só dar o contexto para vocês antes de trazer o vídeo propriamente, tá? Tá aqui. E eu quero que vocês se atentem a alguns detalhes desse vídeo, tá? Quero que vocês se atentem a alguns detalhes que eu vou descrever, mas primeiro eu vou dar o contexto para vocês. Rafael, isso aqui não era uma prospecção ativa, como é o papo ou o contexto do nosso papo. Eu sei, eu não estou falando de prospecção ativa, estou falando de coragem, tá? Então vamos lá, o que era isso aqui? Eu havia feito reunião com esse empresário 2 vezes, 2 reuniões com ele. Uma reunião de 1h30 e uma reunião de tiro dúvidas de mais 1 hora aproximadamente. E aí eu estava indo para o terceiro momento, que era o terceiro momento com esse empresário. Ou ele contratava a minha solução, ou ele dizia que não queria por alguma razão, verdadeira ou não, certo? E aí eu estava pensando, o que é que eu posso fazer de diferente para fazer com que esse cara goste de mim, confie em mim, porque vendas é isso, tá? Venda é o cara inicialmente confiar em você. E se você é alguém que se porta com coragem, se você tem atitude, se você demonstra segurança para quem está do outro lado, evidentemente as chances dessa pessoa confiar em você e naturalmente confiar no que você vende, elas aumentam drasticamente ou positivamente, né? Então aqui esse é o contexto. Eu estou indo para uma reunião com um empresário que é um terceiro momento definitivo, que vai ou racha, como fala o nordestino, né? Bem aqui atrás, se vocês forem observar, bem aqui atrás está o meu coordenador comercial. Hoje, esse rapaz aqui, ó. Júlio César, bem aqui atrás. Percebam na expressão dele que nem ele vai acreditar no que eu estou fazendo. Eu vou soltar o vídeo para vocês entenderem. Talvez a maioria que nem me conheça, né? Mas vocês vão ver o que é que eu fiz. Eu decidi construir para esse momento aqui a minha cartada final. Que é o quê? Você conhece, já ouviu falar num personagem chamado Indiana Jones? Pronto, ó. Depois ele vai incorporar a partir de agora. Tá aqui o chapéu dele. Tá aqui o chicote também, ó. Ó, meu amigo, se você não confiar no Indiana Jones da venda, você não confia em mais ninguém, viu? Então pode ficar tranquilo que o que aparecer desafio nessa jornada, a gente bota pro saco. Não tem segredo, viu? Se você, irmão, se você não confiar na gente agora, não tem mais como confiar, não. Pronto, voltei para vocês. E aí, o meu coordenador, ele falou assim, ó, esse cara é maluco. Ele falou, né? Esse cara é maluco. Tem uma frase do Paulo Vieira, que eu ouvi certa vez, que eu gosto muito, que é tipo, é o seguinte: quem tem medo do ridículo, não desfruta do extraordinário. Quem teme o ridículo, não usufrui o extraordinário. Certo? E aí o meu coordenador, que convive comigo todo dia, ele foi surpreendido pelo que eu fiz. E eu sempre falo o seguinte, quando eu mostro algo nesse sentido, eu não estou dizendo para vocês pegarem um chapéu e botar na cabeça, não estou dizendo para vocês darem polichinelo como eu faço, não estou dizendo para vocês fazerem nada do que eu faço nesses vídeos, se vocês forem olhar, que são todos reais. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, modelem a minha coragem que vocês vão vender mais. Essa é a mensagem. Modelem essa coragem, essa atitude, essa, digamos,
digamos, essa coragem mesmo, né? Essa disposição em ir lá e fazer, evidentemente, né, o que deve ser feito, ou o que você acha que deve ser feito, para fazer com que o cara do outro lado ele confie em você. Porque essa é a primeira, evidentemente, missão nossa na jornada. Então, aqui, ó, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, poderia ter dado errado? É óbvio que poderia. Mas esse cliente, ele fechou o contrato com a gente, inclusive. Acho que ainda está na nossa base hoje, tá? Deu certo. E se tivesse dado errado? Faz parte. Paciência. Por isso que, além de coragem, eu preciso ter também o quê? Maturidade. São os dois fundamentos. Eu tenho que ter coragem e eu tenho que ser maduro. E o que é maturidade? Como que tu entende, Rafael, maturidade? Qual que é a definição que você tem por maturidade? É uma definição que eu não sei de quem é, mas que eu ouvi e é a que eu reproduzo até hoje. Maturidade, ela não é, digamos, aferida, não é medida pela maneira como eu estou agindo no meu dia a dia. Não. Maturidade, ela é medida pela forma como eu reajo àquilo que me acontece no dia a dia. Ou seja, se eu tenho uma postura, um comportamento de um vendedor, de um prospectador, de alguém que vai atrás, evidentemente, e esse padrão que eu assumo, ele é diferente do padrão comum, naturalmente, pode haver alguns efeitos colaterais, que faz parte. Inclusive, o próprio potencial cliente do outro lado, ele pode trazer situações para mim, em determinados momentos, que são situações que vão meio que me gerar um desconforto. Se eu não tiver maturidade para reagir àquilo que está me acontecendo, eu vou perder oportunidade de negócio que eu poderia fechar. Falando de outra forma, se em determinado momento, se algumas vezes eu reagir com o fígado e não com a razão, e não com o bom senso, e não de forma madura, eu vou perder oportunidade de negócio que eu poderia fechar. E eu vou dar um exemplo para vocês, ou poderia dar vários, mas vou dar um exemplo para tangibilizar também isso. Eu não sei quantos aqui já leram, pesquisaram, estudaram sobre perfis comportamentais. Para nós que trabalhamos com vendas, com prospecção, né, estudar sobre perfis comportamentais é meio que um dever de casa. Não é para ser especialista no assunto, mas é para entender que eu tenho que vender, ainda que seja o mesmo produto, de forma diferente, contar a história diferente, a depender do perfil da pessoa com o qual eu esteja conversando. Por exemplo, nós temos hoje catalogado, né, ou a bibliografia aí traz como defesa 4 perfis, né, comportamentais, que é o perfil do dominante. Inclusive nessa reunião aqui deve ter vários, deve ter todos, né? Quem que é o dominante? É o cara que chega na tua casa de convidado e ele vai mandar na tua casa, ou ele vai querer mandar na tua casa, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um cara influente, que é o cara que tu falar assim, ó, bom dia fulano, tudo bem? Aí ele começa, tu tem que puxar ele por cento, senão ele vai falar. Tem um cara estável, que gosta de segurança, e tem um cara conforme, que gosta de números. Então, eu estou prospectando lá, eu vou falar para vocês já adiante, como é que eu identifico, né? Talvez sempre aparece essa pergunta. Mas, por exemplo, se eu estou falando com um cara conforme, e eu estou sendo muito objetivo, muito intenso, sem tanto detalhe, esse cara não vai confiar em mim. Agora, se eu estou falando com um dominante e estou sendo muito rico em detalhes, essa conversa minha para ele vai ser enfadonha, vai ser cansativa. E aí, eu vou contar uma história com... Na verdade, aconteceram várias vezes com leads dominantes, principalmente. De eu abrir um meet como esse daqui, e o cara falar assim para mim, ó, vai, não tenho muito tempo, só tenho 15 minutos. O que tu faz? Então, ele entrou na minha casa, e ele quis dar ordem, dizer como que eu, digamos, me porto na minha casa, que aqui é a minha casa, ó. O Meet aqui, abrir a reunião e tal, é a minha casa, a gente agendou esse compromisso. Só que ele chega mandando em mim, certo? E se eu levo isso para o coração, se eu respondo a isso com o fígado, possivelmente eu vou perder boas oportunidades de negócio que eu poderia fechar, evidentemente, só não por não entender, evidentemente, que existe esse diferencial e por estar reagindo, evidentemente, com o fígado e não com a razão, não sendo maduro. Por exemplo, esse cara que fez isso comigo, né? Foram vários, mas esse eu me lembro muito bem dele. Jocélio, um paraibano, arretado, sim, sem tanta
sem tanto arrudeio, né? Sem tanta conversa. Chegou, disse, ó, só tenho 15 minutos e vamos. Eu olhei nos olhos dele e falei, se for só 15 minutos, eu nem avanço. Porque eu não vou vender pamonha, canjica, eu vou falar sobre o teu negócio. E eu imagino que... E aí eu falei, eu dei um não para ele logo na cara, logo ali antes, 5 minutos. 15 minutos eu nem avanço, irmão, e não tem problema não avançar. Quando eu tenho coragem para assumir essa postura de abrir a janela, abrir a possibilidade de perder a venda naquele momento, qual que é a mensagem que eu mando para o inconsciente do cara? Mensagem para o inconsciente dele. Se o cara está aqui assumindo o risco de perder essa venda, que na verdade nem é minha ainda, é porque existe uma coisa mais importante do que a própria venda para ele. Que é o quê? É quem está do outro lado. Porque eu, enquanto vendedor, eu acredito que eu sou um agente de transformação. E, inclusive, isso é fundamental para nós que fazemos prospecção. Se eu achar que eu estou incomodando o cara, eu tenho que ajustar algumas coisas no meu mental aqui. Porque se eu tenho um produto ou um serviço que transforma a realidade para melhor, eu, em hipótese alguma, vou estar incomodando alguém. Eu vou estar fazendo uma obrigação para ele. Eu vou estar imbuído, digamos, de uma missão de gerar uma transformação positiva para quem está do outro lado. Então, fazer esse cara falar comigo é um bem que eu faço para ele. Logo, eu não vou ficar, se o cara, não. Eu vou no telefone. Se ele não me atender, eu vou no WhatsApp. Se ele não me atender, eu vou no Instagram. Se não me atender, eu vou mandar pombo correio. Se não me atender, eu vou pessoalmente. Isso vai acontecer, Rafael? Não é que aconteça efetivamente, mas se trata da mentalidade com a qual eu vou olhar para aquilo que eu estou fazendo. Então, se trata daqui. E voltando lá para o cara dominante, por eu entender isso, por eu ter desenvolvido maturidade de conversar com vários perfis de pessoas, entender que as pessoas são diferentes, entender que as pessoas têm dias ruins, a pessoa chega com estresse para mim, eu tranquilo, sem revidar, evidentemente, com o fígado. O que acontece? Esse cara que me deu 15 minutos, ele ficou comigo 2 horas e 30 aproximadamente. E não queria me soltar, não. Assinou o contrato no dia e pagou no dia R$5.000 no Pix. Ele ainda é cliente da nossa base hoje. Like Odonto, para eu dar nome, sobrenome, endereço e CPF. Beleza? Então, mas por que isso aconteceu? Primeiro, porque eu tive coragem para olhar no olho dele e dizer, não é você que dita como eu vou conduzir a reunião. Existe um processo. A gente está aqui imbuído do mesmo objetivo. Gerar, evidentemente, crescimento para o teu negócio. Se esse for o nosso pacto, então vamos nesses termos. Certo? Aí, quando eu dou não para ele, esse cara, ele não está interessado em só me vender. Porque se ele tivesse interessado só em me vender, ele dificilmente iria falar isso para me contrariar. Com 5 minutos de reunião, aí eu mando essa mensagem para ele. O que acontece instantaneamente nesse momento? Ele confia em mim. Confia que eu tenho coragem para dizer o que ele precisa e coragem para dizer o que ele não precisa. Então, gera essa confiança que nessa jornada que nós conduzimos, que na verdade é a jornada de compra de quem está do outro lado, eu tenho que passar por esses estágios. Fazer o cara confiar em mim, depois ele vai confiar no meu produto e só por fim ele vai confiar na minha empresa. Então, se ele não confia em mim, esquece. Eu já vou perder antes mesmo de eu iniciar. Beleza? Então, aqui estão postos os 2 fundamentos que eu preciso desenvolver para que essa jornada que eu construo na prospecção, ela me seja suportável. Eu tenha, digamos, maximizado as possibilidades de eu gerar resultado. Porque, evidentemente, em cima desses 2 fundamentos, existem algumas outras, não sei se seriam habilidades, mas consciência que eu preciso ter para dentro da prospecção. E aí, como eu sempre trago esse time aqui, em relação a isso que eu falei, pode só escrever no chat. Não sei se você se está no chat aqui, é porque eu gosto de interagir mesmo. Mas em relação a isso que eu trouxe até aqui, para vocês, fez sentido? Mais ou menos? A gente está conseguindo se compreender aqui? Dá só um legalzinho assim no site, se estiver fazendo sentido para vocês, só para eu me balizar aqui. Total. Boa. Show. Beleza. Bora tocar a ficha, então. Então, diante disso, a gente precisa entender algumas coisas, tá? Algumas coisas em relação a outbound, a prospecção. Aí eu desenvolver, evidentemente, essa musculatura necessária
ou maturidade necessária para gerar o resultado. Se tiver alguém aqui que me disser que o outbound era o sonho dele de vida, aí eu vou conhecer a primeira pessoa, tá? Primeira pessoa. Se tem uma coisa que eu não faço é romantizar isso. Acho que isso aqui é um papel de adulto, de gente que tem que fazer, que faz o que precisa ser feito. Porque não tem romantismo, não tem, glamour. Eu vou acordar de manhã, poxa, que maravilha. Vou fazer 150 ligações hoje, ouvir 80 nãos, conectar com 30 pessoas, das quais 15 são decisores, com os quais eu vou qualificar e agendar. Assim, na minha visão, eu passei 13 meses aproximadamente, eu não via nenhum glamour, nenhum romantismo disso, mas eu entendi que isso era necessário e ponto final. Fazer o que precisa ser feito. Só que houve algumas coisas que me ajudaram a tornar essa jornada, digamos, mais leve, mais prazerosa, mais divertida, eu diria. E aí eu vou começar primeiro pelo vendedor. Vou colocar assim, ó, vendedor. Eu já dei uma palhinha para vocês, né, sobre isso. Vendedor. Vou colocar aqui produto barra serviço. Aqui eu já trouxe uma palhinha para vocês, começando pelo vendedor. Eu, além de estar hoje num grupo e tal, de aceleração e tal, eu acompanho muitas operações comerciais. Já dei muitos treinamentos comerciais, já partilhei, evidentemente, como a gente está fazendo aqui, tá? E tem uma coisa que eu ouço muito, não sei como é, aqui na nossa realidade, menos. Mas eu ouço muito, camuflado de várias formas, que é o quê? No final do dia, é o quê? É o receio de pegar o telefone e ligar. Receio. É aquela crença, aquela trava em relação à necessidade que eu tenho de pegar o telefone e ligar. E aí, as justificativas são inúmeras. São inúmeras. Meu cliente não gosta de ligação, meu cliente não atende ligação, Geralmente essa é a mais padrão. Inclusive, tem um empresário do Goiás, que eu fiz uma reunião com ele há uns 10 dias atrás, aproximadamente, e eu perguntei se o time dele fazia ligação, ele disse que não, porque o cliente não gostava de ligação, na verdade o cliente dificilmente atendia a ligação, o cliente dele. E eu perguntei se lá tinha internet. Ele disse que sim. Por que você não liga no WhatsApp? Eu falei para ele, liga no WhatsApp. Aí vem aquela crençazinha, aquela insegurança. Mas será que eu não vou estar sendo invasivo? Se você se deixar vencer por isso, você vai perder. Invasivo. E aí eu vou dizer para vocês como é que eu mudei isso, tá? Mas só para finalizar essa história, esse empresário, Guilherme, lá do Goiás, ele mandou um áudio para mim dizendo o seguinte: Rafael, cara, a gente vai fechar, apesar de não ter fechado ainda, mas a gente vai fechar, tá? Mas eu queria te agradecer pela dica que você me deu, que eu peguei a minha lista de clientes, liguei para eles e vendi R$7.000. Eu tinha R$7.000 lá me esperando, porque eu peguei o telefone e liguei, eu fui lá e peguei esses 7 mil. Aí eu até brinquei com ele, né? Que dica, né? Pegar o telefone e ligar. Foi uma baita dica. Na verdade, eu te dei uma dose de coragem, não foi uma dica. Porque isso você já sabia que era necessário ser feito, tá? E por que que isso acontece, na minha visão? Por quê? Porque o vendedor, ele não se enxerga da forma correta. E, evidentemente, tem uma questão cultural em relação a isso aqui? Tem. Que o vendedor, geralmente, é aquele cara chato, que, evidentemente, tem algo ali de posse dele, que vai me dar e vai tomar o meu dinheiro, evidentemente, em troca daquilo, né? Então, tem esse estereótipo em relação ao vendedor. E isso meio que nos fragiliza, muitas vezes, mentalmente, porque já existe um estereótipo, já existe um rótulo, já existe um estigma social em relação ao vendedor. Só que o meu papel, enquanto vendedor, para o quê? Para eu, evidentemente, aumentar a minha dose de coragem para que eu faça o que precisa ser feito, é eu me ressignificar enquanto vendedor, enquanto profissional que está prospectando, enquanto alguém que está prospectando, evidentemente, quer seja vendedor, quer seja empresário, quer seja gestor, não importa, certo? Que está pegando o telefone e ligando, eu tenho que ressignificar a mim em primeiro lugar e depois ressignificar o que eu faço, o que eu vendo. E aí, como eu falei para vocês, para mim, o vendedor, ele é um agente de verdade. Eu acredito 100% nisso, tá?
e tudo que vocês veem aí, se vocês forem ver depois no Instagram, é fruto dessa clareza / convicção. Para mim, o vendedor, ele é um agente de transformação positiva. Um agente de transformação positiva. Se ele é um cara de verdade, se ele tem um produto de verdade, se ele está numa empresa ou tem uma empresa de verdade, ele é um agente de transformação. Ele tem algo que resolve a dor de alguém. Então, eu não me vejo como alguém incomodando. Eu não me vejo como alguém que vai ser chato. Eu não me vejo como alguém que vai ser invasivo. Por mais que eu vá interromper o dia de alguém, por mais que eu vá interromper a jornada de alguém, eu não me vejo como um invasivo, como um intrusivo. Eu me vejo como alguém que precisa ter a atenção de quem está do outro lado para que eu gere uma mudança positiva na realidade dela. E eu me vejo tanto dessa forma a ponto de que, se eu falar com alguém, com algum empresário, que acontece, vendo também a matemática, e ele não me comprar o meu produto, muitas vezes como acontece também, ou mesmo o meu serviço, mas se eu fizer esse cara dar um sorriso, eu entendo que, em parte, eu cumpri o meu propósito de vendedor. Eu entendo que, em parte, eu melhorei a realidade desse cara. Então, eu sempre pego o telefone e ligo para quem está do outro lado com esse prisma de olhar. Eu estou, digamos, em posse ou de posse de algo que muda a realidade para melhor. Então, eu vou me valer de todos os meios necessários para fazer com que esse cara me dê a atenção dele e daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele me agradeça pelo que eu fiz pela vida dele. E é engraçado que, muitas vezes, os vendedores que não têm essa consciência, né? Essa consciência, quando eles fazem alguma venda, eles agradecem a pessoa que está do outro lado pela compra feita. Você vai ver o quão sutil é isso agora. Ó. Eles agradecem. Obrigado. Na verdade, se você entende o que eu estou te dizendo, você não diz obrigado, você diz parabéns. Parabéns pelo projeto contratado. Parabéns pela parceria firmada. Por quê? Porque você entende o bom que você fez para o cara que está do outro lado. Você entende a potencial transformação que você vai gerar para quem está do outro lado. Você entende que, de fato, foi uma excelente decisão que ele tomou em fechar negócio com você. E ao invés de obrigado, como se você dependesse, como você necessitasse, digamos, nesse sentido que eu estou falando, que ele te comprasse algo, o parabeniza pela decisão que ele tomou. Então, é uma coisa sutil, mas que transmite um pouco lá no íntimo do nosso mental sobre isso que eu estou falando para vocês, em como eu me enxergo enquanto vendedor. E aí isso, senhoras e senhores, isso me fazia pegar o telefone e não importava. Eu vou já entrar numa visão mais pragmática, tá, para vocês, para não ficar só na teoria aqui. Mas isso me fazia fazer o que precisava ser feito, evidentemente, dentro do campo, né, legítimo, dentro das 4 linhas, digamos assim, da legitimidade, da moralidade, da verdade, para o cara me dar a atenção dele e, evidentemente, eu começar a minha jornada com ele. Então, primeira coisa, eu me ver desta forma enquanto vendedor. Aí, quando eu venho para o meu produto ou serviço, é o seguinte, eu tenho 3 prismas, ou 3 caminhos, eu vou colocar assim, para ficar mais simples ainda. Eu tenho 3 caminhos por meio dos quais eu posso vender o meu produto. Ou eu posso contar a história de venda do meu produto. Tá? Eu tenho o caminho da característica. Eu tenho o caminho do benefício. E eu tenho o caminho do significado. Quanto mais eu acreditar nisso, mais coragem eu tenho. Essa é a máxima. Significado. E aí, eu queria... Deixa eu ver se tem no chat aqui. Não, vamos lá. Mas eu queria a participação no chat aqui de alguém, rapidinho, tá? Rapidinho mesmo. Por favor, eu queria que alguém participasse aqui no chat. Evidentemente, me dá uma característica... Ou então, se quiser falar também, abrir o mic e o microfone também. Abre o microfone aí, querido. Manda bala. Até melhor. Eu tô falando com quem? Donizete, vai entrar aí. Donizete, cadê você? Donizete, fala comigo aí, vê se eu tô te ouvindo. Tô aqui. Boa, Donizete, vamos lá. Ó, vamos lá. Você tem um produto ou serviço, na verdade, um projeto, né, que você vende. E aí, eu sou um potencial cliente, tá? Você tá conversando comigo, beleza? E aí,
me fala como você explicaria o que você vende. E não é teste, tá? É só para a gente aplicar aqui e deixar a coisa mais concreta, mais personalizada para a nossa realidade. Me fala como que você me explicaria o que você faz, o que você vende, rapidamente. Eu explicaria, Rafael, eu tenho um produto para você que ele vai fazer o seu dinheiro render em torno de 3,5% a 4,5% ao mês, muitas vezes sem o senhor precisar botar R$1 de investimento. Isso te interessa? Boa, perfeito, excelente, excelente. Então, você me propôs aqui um ganho, né? O meu dinheiro render, um investimento lucrativo, que tivesse um retorno. Perfeito? Sim. Ó, beleza. Então, você me falou nesse viés aqui, ó, no viés do benefício que eu tenho em firmar um projeto com você. Esse projeto, evidentemente, ele vai ter algumas características, né? Técnicas, Sim. Contratuais, concorda? Então, Sim. Você, Donizete, top, viu? Você já está acima de um bocado aí da média com o qual eu converso geralmente no dia a dia, porque geralmente a maioria vem para cá, ó, característica. Vai ser tantos isso, tanto aquilo, tanto tempo de contrato, pá. Não é que nada disso não seja importante, é importante e eu devo falar sobre isso. Eu vou falar, inclusive, sempre, em toda venda. Só que, se eu vendo característica, tudo que é comum é commodity. Tudo que é commodity, a briga sempre vai se dar em relação a preço. Então, vai ser a briga que eu vou ter lá no final, certo? Então, você não veio para esse caminho, você veio para cá, o caminho do benefício, que já é top, sensacional. Só que, o que é que todo cliente, no final das contas, ele compra? Ele não compra nem característica, ele não compra nem benefício, ele compra significado. E aí você pode entender como significado o seguinte, o que é que o CPF dessa pessoa vai ganhar, digamos, efetivamente, com isso. E eu vou contar uma história aqui para vocês de novo. É a história da vida real, tá? Eu fiz reunião mais uma vez com uma empresária aqui de Fortaleza. E sempre, quando eu estou vendendo, eu sempre opto por vender sob este caminho aqui, ó, do significado. Eu falo de benefício? Falo de característica? Falo. Mas a história que eu conto é sobre o prisma do significado. Vou dar um exemplo. Eu entrei na reunião com a empresária e eu aqui perguntando e tal, em determinado momento, eu fiz uma pergunta que foi o seguinte: você tira férias quantas vezes por ano? Perguntei para ela. A Bruna, né? Não esqueço o nome dos empresários com os quais eu converso também. Bruna, você tira férias quantas vezes por ano? Na hora que eu perguntei sobre isso, ela fez assim, ó. Cara de dor. Por quê? Porque era uma realidade distante para ela. Naquele momento, eu entendi que a Bruna estava trabalhando o negócio dela, evidentemente, para crescê-lo, para faturá-lo, para faturar, evidentemente, com ele, para ter liberdade a partir disso e, evidentemente, talvez tirar férias, que hoje não era realidade possível para ela, dado o contexto do negócio. Então, eu falei em seguida, após ela fazer cara de dor, eu falei assim, ó, Bruna, você não tirava férias, agora você vai tirar. Você gosta mais de praia ou serra? Ela falou, praia. Eu falei, Maragogi, tá bom para você? Ela, tá. Então, naquele momento, começou-se uma jornada rumo a Maragogi, que era o que significava para ela ter minha assessoria / consultoria dentro do negócio dela, fazendo com que ela tivesse processo, tivesse treinamento, tivesse, evidentemente, padronização, vendedor treinado e tal. Tudo aquilo que eu entregava de característica e benefício era, no final das contas, para que ela tivesse mais liberdade e talvez tirasse férias, coisa que até então, agora, não era possível para ela. Então, no final das contas, era isso que ela queria e foi isso que eu vendi para ela. Rafael, significa dizer que sempre isso vai acontecer? É evidente que não, porque existem variáveis dentro de um projeto qualquer que podem fugir do controle, que podem fugir do planejado. Mas eu, Rafael, acredito 100% que nós conseguimos gerar essa realidade positiva para o negócio dela, porque eu tenho empresários que, inclusive, não tiravam férias e hoje tiram, né? Empresa lá de Minas, por exemplo. Então, a história que eu conto, a minha venda, ela sempre acontece sob o prisma do significado. Então, o cara que quer lá economia, quer gerar economia para o quê? Ele quer, talvez, não sei, contratar, comprar, trocar de carro, trocar de casa, quer ter mais comodidade. O que é que ele quer efetivamente? Evidentemente que tem como eu descobrir isso através de boas perguntas, né? Mas não é esse o papo agora. O papo agora é que, sob qual prisma eu estou fazendo a minha venda. E a minha venda, ela precisa acontecer
sob o prisma do significado. E mais do que isso, eu preciso entender que realmente é isso que eu gero para quem está do outro lado. O cara que quer lá projeto, seja para investir, seja para, digamos, uso pessoal, uso comercial, por exemplo, esse cara que quer uma economia que está, digamos, ali engargalado, dado o alto consumo que ele paga, no final das contas, esse cara deve, evidentemente, talvez, estar querendo contratar mais, abrir um outro negócio, para que a partir de... Então, existem várias coisas ou motivações por trás daquela ação que aquele cara tomou ou que eu fiz, digamos, ele ter para se interessar pelo meu projeto, por aquilo que eu estou vendendo, seja produto ou serviço. Então, primeira coisa, eu me ressignificar enquanto vendedor. Segunda coisa, eu entender que a venda, ela acontece sob esses 3 prismas, mas no final das contas, o cara, no outro lado, ele vai comprar significado. E eu tenho que saber vender o significado daquilo que eu faço para quem está do outro lado. Até porque isso é na minha visão, tá? Isso é um dos maiores diferenciais competitivos hoje que temos nós vendedores. É eu saber vender significado. Beleza? Deixa eu apagar aqui que agora eu vou trazer uma visão. Se alguém tiver... Não sei se alguém está falando aí. Se alguém estiver falando aí, eu não estou ouvindo. Tá mudo. Oi, Rafael. Pode falar. É o Lucas, aqui do Pode Pará. falar, Lucas. Boa, Lucas. Tudo bom? Aqui, Rafael, tava falando aí sobre concorrência, sobre vender produtos, né? Mais caro, vamos dizer assim. Só que aqui na nossa região, a gente tem concorrência muito grande. Claro, né? Todo lugar tem concorrência. Porém, aqui, infelizmente, tem outras empresas que colocam os valores bem baixos. Aí as melhores empresas acabam tendo que ceder o mesmo valor pelo fato que tem muita gente aqui que não procura qualidade, mas a gente tem qualidade, a gente tem todos os requisitos possíveis de qualquer empresa grande, entendeu? Só que aqui as pessoas gostam do preço. Vou te dar só um exemplo. 1.000 kW, por exemplo, a gente vende a 23 mil. Aí tem empresa aqui vendendo a 21. Mas, entendeu? Então, tem que alinhar o mesmo valor. Você não tem como. Infelizmente, é assim que funciona aqui no Marajó. Ó, vamos lá. Essa é a realidade. É o Lucas, é? Lucas? Isso. Lucas. Essa realidade não é a realidade, evidentemente, particular do Lucas, tá? E nem tão pouco do mercado do Lucas. Essa é uma realidade comum, evidentemente. Mais e menos, evidentemente, dependendo do mercado, da região. É a realidade que talvez ela é maior, ou acontece em maior proporção, ou em menor proporção. Mas vou te dar a história real, tá? História real. Eu já recebi nesse empresário, inclusive saiu por essa porta aqui, ó. Empresário que estava com uma proposta de 2 mil, exemplo. E a gente colocou uma proposta de 5 mil na mão dele. Certo? E ele saiu dizendo que por 4.500 ele fechava com a gente. E a gente não baixou o 4.500, porque o que ele precisava era 5 mil. Ele não fechou no dia, nem fechou com a empresa de 2 mil, voltou um tempinho depois e fechou por 5 mil. E aí, eu vou trazer... Rafael, tu tem a resposta absoluta para esse cenário? Não, como eu falei, eu vou compartilhar o que eu vivo em vendas, tá? 2 coisas podem acontecer aqui, não são somente isso, mas na minha visão, principais. Assim como tem um cliente que procura o preço, tem também o cliente que procura qualidade. Ou custo-benefício, vou colocar assim. Então, se você tem um produto e uma oferta, mas isso está sendo endereçado para um público errado, essa conta nunca vai fechar. Por exemplo, Ferrari é um bom produto, Lucas? Sim, e Agora, se eu muito. for Ferrari na Faculdade Federal do Pará, qual que é a probabilidade de eu vender essa Ferrari? Se ela é um bom produto? É muito baixa, praticamente zero. Então, primeira reflexão que o Lucas precisa fazer é em relação a isso. O público para o qual eu estou ofertando realmente é um público que percebe valor no que eu faço, logo está disposto a pagar um pouco mais para ter o que eu entrego? Primeira coisa. Se é, evidentemente, aí você tem que olhar para a oferta, para a maneira como você está construindo a jornada. E mais uma vez eu vou bater nessa tecla. O principal
Definir o nicho, mas essencialmente uma coisa chamada de ICP, né? Perfil ideal de cliente. Quando eu defino o perfil ideal de cliente, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Dentro do contexto de vocês, porque eu já fechei muitos contratos com integradores. Então, eu tenho lá pet shops, tenho lá padarias, por exemplo. Então, pet shops, padarias. Pet shops ou padarias, pet shops com quantos funcionários? Pet shops com qual médio de consumo? Pet shop com... Entende? Então, eu tenho que definir com clareza para, a partir disso, eu entender qual que é a dor que esse cara tem ou o desejo. Porque é nisso que tem que se pautar, nicho é uma característica do ICP. Isso. É o Guilherme, o técnico aí, o Guilherme. Entende? Então, é nisso que tem que pautar a minha oferta para esse cara. Por quê? Porque o que é que eu disputo com qualquer pessoa e com a vida dele? A atenção. Então, se eu tenho o público certo, mas a minha oferta ela é fraca, não vai dar bom. Entende? Então, tem que ter uma oferta forte para captar a atenção desse cara. E a minha primeira missão, Lucas, a minha primeira missão é fazer o cara confiar em mim. É no que, evidentemente, eu me esforço para que aconteça. É no que eu invisto inicialmente numa jornada. Fazer o cara confiar / gostar de mim. Rafael, que papo é esse? É papo de vendedor da vida real. Se você quiser fundamento bibliográfico, né? Tem lá a Bíblia das Vendas. Não sei se você já ouviu falar nesse livro. Lá na Bíblia das Vendas, tem uma frase que fala o seguinte, ó. Quando todas as circunstâncias forem favoráveis, as pessoas irão preferir fazer negócios com amigos. E quando não forem, elas ainda assim vão preferir fazer negócios com amigos. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, como é que eu vou me fazer amigo de infância de todo mundo? Aí depois, na prática, eu entendi que não é se tornar amigo de infância, é ser familiar. Porque se eu sou familiar, ela vai confiar minimamente ou com maior facilidade em mim. Se ela confia em mim, ela confia no que eu vendo. Ainda que seja um pouco mais caro do que o mercado está ofertando. De verdade, essa é a realidade, talvez em menor proporção do que o Lucas, mas a gente enfrenta aqui. Por exemplo, acabamos de finalizar uma reunião ali que o cara queria contratar uma solução nossa, que é 8, 10 mil por 2. Acontece, não vai contratar. Evidentemente, ou a falha foi nossa, ou a falha foi lá, evidentemente, da maneira como eu trouxe esse cara para mim. Então, são esses dois olhares, tá? Lucas, né? Que eu teria em relação ao que você me trouxe. Beleza? Mas deixa eu avançar agora para uma... Pode falar. Se quiser falar, pode falar, fica à vontade. Beleza. Valeu, obrigado. Tamo junto. Então, deixa eu trazer agora... Ó, colocado os fundamentos, olhando para nós e para o que nós vendemos, né, evidentemente, vamos agora para uma visão mais pragmática mesmo da coisa, operacional, de executiva, vou colocar assim, né, de pegar isso daqui, essa teoria fundamental, essa teoria, digamos, basilar, e agora aplicar, evidentemente, né, na nossa realidade, com algumas visões, vou colocar assim, que para vocês, com certeza, vai valer ouro. Eu vou passar aqui um padrão para vocês. Um padrão. Que eu sempre... eu estou condicionado a isso. Não importa se é prospecção, não importa se é qualificação, não importa se é reunião de venda no Meet ou presencial. Eu, hoje, de tanto fazer e de entender, digamos, também a neurologia por trás da coisa, né? Eu estou condicionado a isso. Não deu tempo com vocês aqui porque foi muito... foi adrenalina aqui antes de começar, né? Mas vamos lá. Apresentação. Rapport. Quem aí já tiver ouvido muito falar sobre rapport e tiver nojo dessa palavra, eu me solidarizo com você, tá? No início também eu tinha nojo da palavra. Por isso que eu vou botar aqui a tradução. Vou botar assim, conexão. Quando eu comecei a transitar nesse universo de vendas profissional, que eu vi esses termos em inglês, francês, eu ficava com nojo de falar essas coisas. Mas hoje, infelizmente ou felizmente, não sei, já faz parte de mim também, né? Então, apresentação, rapport, roteiro da ligação ou agenda do contato. Fique tranquilo que vai ficar bem visual para vocês. Perguntas de qualificação e o fechamento. Primeiro eu vou explicar a teoria disso daqui e depois eu vou mostrar na prática. Tá? Vamos lá. O que é isso aqui? Valeu, Acácio. Obrigado, irmão.
Já me disseram que se eu desse errado como vendedor, dava para ser médico, mas aí não tem como, porque medicina, 5 anos, 5 semestres, irmão. Não dá, na verdade, 10 semestres, né? 5 anos ali, depois residência, não é o meu foco. Eu detesto o ambiente de hospital, então eu vou ficar aqui nas vendas mesmo. Caso alguém precise de alguma prescrição médica, eu não tenho, mas alguma prescrição comercial, pode falar comigo lá no direct ou no WhatsApp, que eu prescrevo com certeza, beleza? Mas vamos lá, o que é isso aqui, Rafael? Isso aqui não é um script, isso aqui é um padrão, é um passo a passo, que eu, Rafael, considero infalível se eu seguir isso daqui da forma que eu devo seguir, que é apresentação, rapport, roteiro, perguntas de qualificação e fechamento. Porque quando eu estou prospectando ativamente, o que é que eu estou atrás, no final das contas? Eu estou atrás de encontrar uma oportunidade de negócio para, a partir disso, agendar um próximo compromisso, quer seja uma reunião no Meet, quer seja uma reunião presencial, para, evidentemente, a gente startar uma possível jornada ou parceria comercial. Beleza? Então, esse é o meu objetivo. Só que eu vou ter que vencer algumas etapas nesse objetivo. Beleza? Então, quando eu peguei o telefone para ligar, a partir de agora, a partir de hoje, de amanhã ou de mais tarde, vocês vão aplicar cada vez melhor esse padrão aqui. Primeira coisa é apresentação. O que é a apresentação? Hoje, você falar o seu nome, de onde você é e o que você quer. Esse o que você quer, mais uma vez eu reitero, se você falar no viés da característica, parecendo vendedor, possivelmente você vai perder. E vou falar uma coisa aqui para vocês que podem anotar isso na mesa, na parede, no espelho do banheiro, tá? Que é o seguinte, ó. Nós somos vendedores, nós pegamos o telefone para ligar. Só que, se eu parecer vendedor no momento errado da jornada, eu vou perder. E o que é perder? Aquela oportunidade não vai avançar comigo. Então, é contraditório, entre aspas, ou paradoxal, né? Então, é aparentemente contraditório. Eu sou vendedor, estou ligando para vender. Eu costumo dizer o seguinte, eu não posso colocar o crachá de vendedor no momento errado. Eu vou já explicar para vocês isso de maneira aplicada. Então, primeira coisa, a apresentação. O que é que, fundamentalmente, a minha apresentação precisa ter? Eu vou resumir a isso aqui, ó. Energia / atitude. E aí eu vou dar uma pesquisa para vocês americana, tá? Foi feita uma pesquisa com o time de vendas e lá foi identificados os 4 pilares necessários para os vendedores performarem. E aí tinha lá 4 pilares. Primeiro deles, conhecimento técnico. Segundo deles, habilidade de comunicação, oral e escrita. Terceiro deles, liderança. Quarto deles, atitude. Sendo que conhecimento técnico, liderança, capacidade de comunicação, eles somados totalizavam 50%. E atitude, 50%, sozinho. O que é que isso significa na prática, tá? Eu estou aqui, vou ser lançado aí no contexto de vocês. Não conheço nada de produto, comunico bem, porque faço isso há algum tempo, então teria comunicação, mas digamos que eu não comunicasse bem. E não sei quem é a minha liderança, tem uma liderança ruim. Se eu tiver atitude, / energia, / coragem, eu já tenho 50% do que eu preciso para vender. Por quê? Porque em venda, energia vende. Energia vende. E até, né, dá até um trocadilho aí para o contexto de vocês, né? Energia vende. Então, se eu, evidentemente, não transmitir isso desde o contato primeiro instante, se eu não transmitir isso para quem está do outro lado, possivelmente as minhas chances elas vão se reduzir e muito. Por quê? Lembra do que eu falei antes disso. Se eu sou um vendedor que sei o que eu faço, que eu tenho convicção do que eu gero de benefício, transformação, significado para quem está do outro lado, se eu não transmito isso da forma como eu falo, não faz sentido para quem está do outro lado. É tipo você estar com a cura de uma doença rara e você fala, assim, cabisbaixo, quase que não faz o menor sentido. É energia alta, é postura alta, é imponência, entendeu? É convicção do que você está ligando para fazer e do porquê você está ligando. Então, energia é o que você tem que ter sempre.
regra. Aí talvez pode vir aqui para os mais técnicos que, digamos ali, leem, estudam, podcast e tal. E se eu ligo para a pessoa do outro lado, a pessoa tem uma energia mais baixa e tal, papapá. Aí, evidentemente, eu modelo, né? A energia da pessoa com a qual ela está, a energia com a qual a pessoa está conversando comigo para haver aquele espelhamento, digamos assim, e eu não ficar realmente distante dela. Geralmente trazer a aproximação. Beleza? Primeiro ponto, energia. Só que, em se tratando de prospecção ativa, que é uma prospecção, vou colocar assim, fria, o nosso foco aqui, o nosso foco deve ser o quê? Ó? Familiaridade. Esse deve ser o seu foco. Djalma levantou a mão. Tá com a palavra, Djalma. Ô, Rafael, boa tarde, tudo bem? Ah, tudo bem. Deixa eu falar. Você falou uma coisa, uma realidade bem simples e bem explicada que você falou. Eu já aconteceu o caso. Eu não sou técnico, mas eu sei fazer vendas. Uhum. Tudo bem? Eu Sim. conheço um amigo meu aqui que é técnico. Aí eu fiz umas 3 vendas. E lá, rapaz, como é que eu tentei vender para esse cliente, não consegui vender, e você vendeu. Falei, tem um diferencial aí, é comunicação. O cara ser técnico, igual você falou, chegar à venda, não é você vai chegar logo já metendo o seu crachá. Primeiro, convidar a pessoa, relaxar, entender ele primeiro, para depois você ofertar. Uhum. Sempre foi isso, assim. Comunicação. Ponto. É só isso que eu queria falar. Bacana. Oh, obrigado aí, Djalma, por validar o que eu tô falando aqui na prática de vocês. Parece até que eu já vendi alguma coisa algum dia também, né, Djalma? Parece que até... Então, ó, porque é exatamente isso. Certamente, você lá, na forma como você conduziu, gerou essa familiaridade, gerou uma conexão, que é o próximo passo ali, e evidentemente, se o cara gosta, confia de você, naturalmente ele vai comprar o que você vende, tá? E aí, para eu chegar lá, mas só para arrematar esse raciocínio, né? Eu tô falando isso, pessoal, ó, eu já vendi alguns produtos, serviços, né? Bem complexos, a nível de detalhamento mesmo. E eu passava 3 horas somando, né? 3 horas somando com o empresário do outro lado, 1h30 e 1h30. No final, ele dizia assim para mim, ó, cara, gostei de ti, vamos fechar. Essa frase me encucava. Por quê? Eu ficava assim, como é que pode? Eu passei 3 horas explicando o que eu faço, como eu faço, para no final o cara dizer que gostou de mim. E por isso ele vai fechar. Porque no final das contas é sobre isso. Ele não vai querer saber da característica? Vai. Não vai querer saber do que ele vai ganhar? Vai. Mas ele tem que ter confiado em você antes. Aí isso fica até secundário. Ele aceita até um descritivo no WhatsApp, muitas vezes, se ele tiver confiado em você. Então, é muito sobre isso. E aí, para a gente construir isso, em se tratando de prospecção ativa, o meu principal foco deve ser o quê? Gerar familiaridade. Na apresentação, eu tenho que parecer familiar para o cara. E eu vou dizer como é que eu fazia para não ficar distante da realidade de ninguém. Vou dar um exemplo de quando eu prospectava revenda de veículos. Revenda de veículos. E eu comecei a prospectar uma avenida famosa aqui em Fortaleza. Para quem conhece aqui, Rogaciano Leite, próximo do Shopping Guatemi. Eu também já vendi veículos, já tive garagem de carro já. Pronto. Então, lá na Rogaciano Leite, tem várias lojas de veículos, tá? E aí eu vou trazer um exemplo aqui. Loja A, loja B e loja C. Quando eu liguei a primeira vez para a loja A, eu liguei sem saber, evidentemente, de nada sobre a loja A. Só sabia do mercado, evidentemente, estava com a minha abordagem, que era ruim, inclusive, ainda. Não era uma abordagem boa e tal, mas eu tinha o quê? Para ligar, eu tinha coragem. Isso aí nunca me faltou e nem vai faltar. Pega o telefone e liga. Tô com frio na barriga, não tô nem aí. Pega o telefone e liga. Vai com frio na barriga mesmo, certo? Então, beleza, peguei o telefone e liguei. Aí na empresa A, evidentemente, gaguejei um pouquinho, mas eu descobri o nome do gerente e descobri que eles tinham uma empresa lá prestando serviço. Foi isso. Quando eu liguei para a empresa B, eu falei assim, ó, fala aí, fulano de tal, tudo bem? Aqui é Rafael, da empresa XPTO. Inclusive, acabei de falar com o fulano de tal, gente boa demais, cara, estão com a empresa lá, como é que você está fazendo aí? Não vai ficar para trás não, né? Ou seja, eu peguei o nome desse cara e gerei familiaridade com o cara da empresa B a partir desse nome.
Quando eu liguei para a empresa C, eu falei o nome do cara da empresa B e o nome do cara da empresa A. E gerei familiaridade. Quando eu gero familiaridade, eu coloco um elo em comum entre nós dois e eu entro na zona dele. Eu entro na zona de conforto dele. Eu vou colocar assim, familiar dele. Aí, ó, assim, bem tecnicamente falando, tá? Bem tecnicamente falando, acontece uma coisa chamada de quem está do outro lado, ele vai baixar a amígdala neural dele. O que é a amígdala neural? O ser humano, sempre que ele se encontra numa posição de ameaça, ele tem dois comportamentos instintivos. Ou ele foge, ou ele ataca. Quando, na nossa função aqui, quando eu estou prospectando, se o cara me percebe como vendedor na hora errada, ele vai fugir ou vai atacar. Como é que vai fugir? Ação e reação. Ele vai dizer assim, ó, manda por e-mail, estou ocupado, me liga mais tarde. Ou ele vai desligar efetivamente na nossa cara, certo? Por quê? Porque ele me percebeu como vendedor antes de eu gerar conexão com ele ou familiaridade. E aí ele vai ativar a amígdala neural. Ou o cara quer tomar o meu dinheiro. Ele vai fugir. Então, na apresentação, o meu principal foco deve ser gerar familiaridade. E aí, eu defini, voltando o papo atrás aqui, né? Eu defini um nicho, um ICP, uma zona de prospecção. Tudo isso me ajuda a gerar familiaridade. Porque quanto mais eu prospecto, melhor eu falo a linguagem daquela realidade. Porque, a depender do nicho, né? No caso de vocês, não é... mas no de vocês pode variar. Mas, por exemplo, eu já prospectei clínica de estética. Eu não vou falar cliente, tenho que falar paciente. Se estou com escola, não vou falar cliente, eu vou falar aluno. Se eu falar revenda, eu não sabia nem o que era showroom aqui. Foi esse cara da empresa A, me falou que era showroom, eu pesquisei no Google, na empresa B, eu já perguntei, tem quantos carros no showroom? Por quê? Porque quando eu trago uma terminologia comum do contexto daquele cara que ele ouve sempre, esse simples detalhe, que parece ser simples, gera familiaridade para o cara do outro lado. Ou seja, ele me percebe como comum a ele. Logo, ele me dá mais abertura. Quer dizer que eu vou ganhar o jogo? Não, mas eu ganhar alguns minutos que se eu não tivesse feito isso, eu iria perder, ou eu nem iria avançar. Beleza? Então, essa era a maneira, e vocês podem aplicar, evidentemente, adaptar a realidade de vocês, mas era a maneira como eu buscava gerar familiaridade. Outra coisa, aqui, ó. Dar uma aceleradinha aqui que eu quero mostrar ainda a parte aplicada, né? A prática, porque eu não gosto só de teoria, não. Então, beleza. Gerei familiaridade. Eu posso, na prospecção ativa, eu posso até trazer aqui, ó, familiaridade barra conexão, rapport, mas são coisas distintas, tá? São coisas distintas. Mas aqui, familiaridade é eu me colocar, evidentemente, no contexto do cara. Pô lá, sou alguém comum a ele. Conheço a mesma pessoa, evidentemente, né? Um amigo ali, por mais que efetivamente eu não conheça, não seja meu amigo, mas eu trago na minha abordagem como se fosse. Tem uma coisa que eu fazia muito, que aí é uma coisa de sagacidade mesmo, né? Mas sagacidade legítima. Eu falava com empresas que eu sabia que tinha mais de um dono, certo? Mais de um dono. Eu ligava para esse outro dono, mesmo sem saber se era o contato dele, e depois eu ligava para era o Paulo e o João. Eu ligava para o Paulo, mesmo sem saber se o Paulo ia atender ou se era o contato dele, só para depois eu ligar para o João e falar o nome do Paulo. Cara, inclusive, acabei de fazer um contato aqui para o Paulo. Eu falava só isso. Não falava mais nada. Não menti, não inventei. Acabei de fazer um contato para o João, para o Paulo. Não falei se ele falou comigo, se ele me atendeu e tal. Só o fato de eu trazer esse ponto, o cara, pô, foi e tal. Eu fui, cara, mas o meu contato realmente tem que ser contigo. Você que é o manda-chuva aí. Você que vai fazer acontecer e tal. E aí eu consegui desenvolver, evidentemente, através desse artifício. Beleza? Depois disso, que eu gero, evidentemente, familiaridade, eu venho para a conexão propriamente, né? E eu vou simplificar para vocês. O que é a conexão? O que é o rapport? Pensa no seguinte, sempre que eu ligo para alguém, sempre que eu prospecto alguém, eu tenho um objetivo. Vou botar assim, eu tenho um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Evidentemente, pode ser agendar uma reunião de negócio. Só que quem está do outro lado tem outro objetivo. E aí, meu filho, pode ser qualquer objetivo. Pode ser, talvez, deixar o filho na escola. Pode ser pagar um boleto. Pode ser descansar. Então, o objetivo dele sempre, ou em regra, vai ser diferente do meu. Certo? Se eu não sou efetivo em gerar uma conexão com o cara do outro lado, dificilmente eu consigo gerar uma boa oportunidade de negócio. Por quê? Porque, primeiro, eu nem vou chegar até lá. Nem vou chegar. Vai gerar uma tensão, porque os objetivos são distintos, e eu não vou conseguir avançar com essa pessoa, certo? Então, o ponto, na minha visão,
principal de qualquer negociação, venda, qualificação, prospecção, é eu gerar uma conexão real com quem está do outro lado. Por quê? Quando eu gero uma conexão, eu consigo conduzir aquele momento para o objetivo que eu quero, sem gerar tensão. Eu comprei um livro, eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses aproximadamente. Comprei um livro chamado Cérebro da Criança, que mostra o desenvolvimento do cérebro infantil a partir dos 2 anos. Certo? Lá nesse livro, no capítulo 4, se eu não estou enganado, tem lá, conectar para direcionar. Quando eu li esse capítulo, folhei ali, eu entendi que era o que eu fazia. Ou é a função do rapó, né? Que a função do rapó não é fazer a pessoa sorrir do outro lado, nem é a função do vendedor, inclusive, apesar de eu fazer muito isso, mas eu não faço isso por isso. Não, eu faço isso porque eu entendo o objetivo que isso precisa me servir, a qual objetivo isso precisa me servir, que é o quê? É fazer com que eu reconduza o objetivo que aquela pessoa tinha sem gerar tensão, sem gerar fricção, que a gente chama, né? Sem gerar desgaste, ser uma coisa fluida. Então, sempre que eu sou efetivo em gerar conexão, eu consigo conduzir o contato para o objetivo que eu quero. Vou dar um exemplo bem recente agora. Liguei pro como é o nome dele? Daniel, empresário de São Paulo. Recentemente, estava testando se eu ainda sabia fazer, ontem, né? Liguei para ele, só que antes eu tinha dado uma olhada no Instagram dele e vi ele gravando alguns criativos. Na hora que eu liguei, ele atendeu, eu falei, pô, pela voz é você que tá gravando criativo, né? Rapaz, eu não sei, eu torço que o teu negócio ele prospere, mas se eventualmente não tiver a atração que você quer, com certeza a Globo, em abrindo vagas para algum ator, você é postulante a isso. Falei só isso. O cara começou a rir do outro lado, gerei uma conexão a partir daquilo, fiz mais um elogio sincero / brincadeira, porque eu me utilizo muito do humor, é a minha característica, e passei 19 minutos com o cara lá na linha. Ele falando, e fala, corintiano, não sei o quê, pronto. Conexão, cheguei no objetivo que eu queria, que era o quê? O fechamento, que é o agendamento. Então, sempre eu sou efetivo em gerar uma conexão com quem está do outro lado, quer seja meeting, quer seja ligação, quer seja reunião presencial, eu consigo chegar nesse agendamento / reunião presencial com maior facilidade. Sempre que eu não tenho tanta efetividade em relação a gerar essa conexão, eu chego até no agendamento muitas vezes, mas é de forma enrijecida, é aquela coisa truncada, é como se fosse um trator tirando e muitas vezes no final das contas nem gera o resultado que eu preciso. Beleza? E aí, terceiro ponto, roteiro da ligação. E quarto ponto, pergunta de qualificação, que é o quê? Eu realmente mapear a realidade de quem está do outro lado, porque não adianta, evidentemente, eu gerar qualquer reunião para mim. Gerar qualquer reunião, seja presencial ou online. Eu tenho que gerar reuniões que tenham, digamos, potencial de fechar comigo. E, para tanto, eu preciso entender a necessidade do outro lado. E, para isso, eu faço ou preciso fazer algumas perguntas, digamos assim, de qualificação, tá? A minha imagem está... Deixa eu ver que a minha imagem está falando um pouquinho para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Tá balançadinha aqui, ó. Vamos lá. Ó, mas para eu chegar aqui no exemplo prático para vocês, ó, apresentação, reiterando, rapport, que é essa conexão. O roteiro, o que é o roteiro? Uma vez que eu gero conexão, como eu falei, eu trago uma agenda para aquele compromisso. É tipo Djalma, né? Falei aqui, apresentar assim. Fala, Djalma, beleza? Tudo bem, meu querido? Cara, primeiramente, prazer, satisfação falar contigo. Cara, dê uma olhada aqui no teu Instagram. Você parece um mestre de karatê, viu, Djalma? Não sei se alguém já te falou isso, mas, eu tô te falando agora, ó. O Djalma riu, ó. Conectei com ele, rapó. Djalma, deixa eu te dar só o contexto aqui do porquê eu tô te ligando, tá? Ó, tô te ligando porque eu entendi que assim como pra você, eu vou pra uma agenda e eu consigo entender se eu realmente gero esse resultado através de algumas perguntas rápidas. Fique tranquilo, não vai ser nada chato, não quero te vender nada agora, é só entender se eu consigo te fazer desfrutar mais do que você já tem hoje de negócio aí. Pá, digamos que seja isso, firmei um combinado com ele, a partir desse combinado eu faço algumas perguntas. E aí eu digo, se eu validar que faz sentido, Djalma, a gente firma um próximo compromisso, onde eu te explico de maneira visual, rápida, no Meet presencial e tal, pá. E aí eu firmo um combinado para, se eu validar que o Djalma tem um potencial para eu gerar a transformação que ele precisa, a gente dá um próximo passo. Se não, eu sou o primeiro a trazer essa realidade para ele. Isso da forma que eu fiz aqui, evidentemente, bem de supetão. Beleza? Então, esse é o padrão teórico aqui. Eu vou mostrar isso prático agora para vocês, para depois vocês fazerem alguma pergunta, caso vocês tenham ficado com dúvidas, tá? Deixa eu mostrar agora isso aqui aplicado, para não ficar só na teoria também, evidentemente, né? E vai ser bem parecido, vai ser, na verdade, parecido, vai ser idêntico à realidade de vocês, né?
Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, então, do Instagram? Tá aparecendo para vocês? Pronto. Eu cheguei a mostrar pessoal uma foto da empresa. Da prefeitura, que está listando são 50 mil de e o pessoal nem entra na China. Só um minutinho. Vamos lá, aplicado agora, tá? Deixa eu ver se vai aparecer. Foi. Ó, vamos lá. Vou dar o contexto aqui para vocês. Que é idêntico ao que vocês hoje encaram, né? Esse empresário aqui, eu prospectei friamente, tá? Vou mostrar esse e o outro. Ambos prospectei friamente. Inclusive o segundo, ele fechou contrato com a gente no mês passado. Não foi oriundo da minha prospecção. A minha prospecção foi até a reunião acontecida. Eu precifiquei, ele não quis fechar no preço que eu trouxe. Mas eu cheguei lá no nosso principal objetivo. Esse cara aqui, eu também prospectei friamente. Antes, eu liguei para ele, tá? Ele não me atendeu. Eu sempre faço essa pergunta, né? Qual que é a prospecção mais fácil de se gerar? Por ligação ou por mensagem? Na minha opinião, é por ligação. Eu consigo prospectar, qualificar e avançar muito mais fácil por ligação do que por mensagem. Em se tratando de um lead frio, né? Principalmente, que não me conhece. E aí eu vou mostrar a efetividade do que eu trouxe para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Liguei para o cara. Ele não me atendeu. Aí, no meu processo, eu tinha o quê? Eu tinha uma forma alternativa de buscar conexão com ele dentro do direct do Instagram, porque eu já tinha feito essa pesquisa prévia, beleza? Aí eu venho aqui, ó, para minha, que seria a minha apresentação. Vocês estão vendo que sou eu aqui, né? Para não parecer que é fake news, tá aqui, Rafael Pires Vendedor, tá? Então vamos lá, ó. Comecei aqui, ó. Olha a minha abordagem. Muito bom dia, meu xará, que o nome dele é Rafael. Vou fazer algumas perguntas retóricas para vocês, tá? Essa abordagem aqui, ó, eu nunca vi um vendedor abordar alguém de forma parecida. Primeira coisa. Segunda coisa, quantos de vocês, ao receber uma abordagem dessa, pensariam que seria um vendedor? Eu acho que quase zero, se não todos dessa reunião aqui. Esses 55 que estão aqui, recebendo uma abordagem dessas, dificilmente você ia olhar e pensar, é um vendedor. Certo? Terceira coisa, eu já fiz. Muito bom, muito bom. Então, terceira coisa, para fazer uma abordagem dessa, eu tenho que ter coragem. Certo? Porque geralmente o que se faz aqui é o quê? Oi, tudo bem? Sou o Rafael, da empresa tal, papapá, crachá de vendedor na hora errada. Perdi. Certo? Então, primeira coisa, chamar a atenção dele através de um gatilho da curiosidade. Porque depois que eu tenho a atenção dele, que equivaleria, né? A apresentação. Depois que eu tenho a atenção dele, aí eu venho para o segundo ponto, que é o quê? Rapó. Ah, mas é na mensagem, não sei o quê, não sei o quê. Só abra o coração e acredite que é possível. Ele, muito bom dia, meu amigo. Respondeu. 11h33, 13 horas. Aí lá vem eu para a segunda etapa. Iria lhe parabenizar pelo negócio, mas em primeiro lugar lhe parabenizo pela linda família, que é a nossa base. Olha o que ele fez, ó. Coraçãozinho. A minha mensagem. O que significa? Conexão gerada. Sei nem o que ele estava fazendo. Agora eu vou botar o crachá de vendedor e começar a conduzir o objetivo ou o contato para o objetivo que eu quero. Porque antes disso, eu ia perder com certeza. Eu não sei vocês, mas eu recebo várias mensagens aqui no direct do Instagram, nesse padrão que eu estou falando, que não se deve fazer.
crachá de vendedor antes de gerar conexão. Esquece, você vai perder quase sempre. A não ser que seja alguém que quer desesperadamente comprar o que você vende e você vai sofrer a venda e vai pensar que vendeu. Não, não vendeu, você sofreu a venda, tá? Então, aqui, ó, conexão gerada. Agora, olha como a minha abordagem muda. Com certeza, meu amigo, obrigado. Faço parte de um grupo de aceleração empresarial, estava avaliando o Baianão, mais um coraçãozinho. Inclusive, nós mentoramos a Tuboarte, maior indústria do Norte e Nordeste. Eu estou fazendo algumas coisas aqui. Primeiro, mentorar a Tuboarte. A Tuboarte é a maior indústria do Norte e Nordeste. Dentro do Outbound, vou abrir aqui para o... Não sei quem é, mas vou abrir para você perguntar em seguida aqui. Dentro do Outbound, eu tenho que usar e, entre aspas, abusar de uma coisa chamada prova social. Prova social. Não estou vendo a sua tela. Ah, desculpa. Mas os demais estão vendo a minha tela ou é só o... Sim, estamos de áudio. Tá ok? Boa. Não sei se era o tamanho e tal, mas vai me sinalizando aí. Então, aqui, ó, eu estou o quê? Usando... Deixa eu ver, voltar. Deu certo? Eu vou e volto aqui na forma como eu estou visualizando vocês. Mas me avisa aí se não estiver dando bom. Então, ó. Conexão gerada. Agora, crachá de vendedor. Rafael, isso aqui é no direct. Se é no direct, na ligação é muito mais fácil eu fazer isso aqui. Basta ter coragem e repertório também, evidentemente. Tá? É crachá de vendedor. Faço parte de um grupo de aceleração empresarial. Estava valendo no Baianão. Opa, show de bola. Aí eu vou fazer o pitch agora, ó. E também temos um case bacana no segmento de colchões. Especificidade. Porque especificidade gera autoridade. Bahia é hoje o estado do Nordeste com o maior mercado consumidor. Informação de valor. Eu não sou interesseiro. Eu gero valor também. Estaria aberto para um papo breve. Quando eu poderia fazer um contato? Entendo, meu amigo, podemos marcar um papo breve. Esse cara, hoje, ele é vice-presidente. À época, ele era CEO do Baianão, na Bahia. E eu consegui cavar um horário na agenda de um CEO de uma grande rede aí da Bahia, que ele não me conhecia e não conhecia a minha empresa. Beleza? Só mais um aqui. Para eu abrir aqui para uma ou duas perguntas, caso vocês as tenham. Eu já... Deixa eu ver aqui. E aí, eu gosto sempre de fazer um parênteses, que é o seguinte. Rafael, tu tá me garantindo que isso aqui é infalível? O que eu te garanto é o seguinte. Esse padrão que eu mostrei teórico e estou mostrando prático agora para vocês, ele não é que ele não seja infalível. Evidentemente, ele não converte 100% das pessoas para as quais tu o envia. Até porque venda é matemática, certo? Mas ele converte infinitamente mais do que o padrão comum que vocês encontram, evidentemente, ou até hoje, talvez, estavam habituados a utilizar, certo? Então, vamos lá. Outro caso. Fala Magno, beleza. Agora foi uma coisa mais, né, comum ali. Nome dele, porque é o que ele ouve desde a infância. Então, gera familiaridade também. Olá, boa tarde. Atenção. Isso foi a minha apresentação. Deixa eu ver se alguém tá... Quem tá falando? Quem tá falando? Agora só tá a foto dele ali do perfil do Instagram, não tá aparecendo a conversa aí. Na tela? Agora apareceu. Foi, né? Pronto, ó. Então vamos lá. Mesmo padrão, ó. Fala Magno, apresentação, certo? Aí eu venho para... Olá, boa tarde. Então, atenção. Barra apresentação. Próximo passo. Rapó. Conexão. Lead frio, tá? Ah, Rafael, se der errado, paciência. Vai pro próximo.
Parabéns pela sua linda história. Pude conhecê-lo no podcast que você participou com o Bruno Luiz. Demorei 3 minutos para ter essa informação aqui. Entrei no Instagram, vi que ele gravou um podcast, assisti o início, trouxe isso, ó. Coraçãozinho. Rapó gerado. Agora eu venho pro roteiro, que é o objetivo. Obrigado, ó. Meu interesse em conversar com você é também por fazer um trabalho de aceleração comercial no seu segmento. Qual empresário que não quer acelerar comercialmente? Inclusive, vou conversar com o Edinaldo além de Colchões. Familiaridade. Estou trazendo o nome de um concorrente dele, citando o nome dele e o nome da empresa. Estamos buscando 2 parceiros estratégicos. Escassez. Estarei aberto para um papo breve. Pitch. Nos peitos, né? Que eu sempre brinco assim. Eu tenho esse modo de falar. Áudio dele. Se ele mandar áudio, é sinal que ele está o quê? Engajado. Áudio meu também, que eu devolvo na mesma moeda. Foi. Você mora onde? Esse era mais cético, tá vendo? Ele é mais cético. Você mora onde? Fortaleza. Parte de um grupo de 4 empresas. Na segunda-feira pode, ó. Temos vários parceiros locais. O Gigamão é nosso parceiro. Talvez você conheça. Tinha certeza que ele conhecia. É o maior shopping do Norte e Nordeste. Shopping da Messejana. Gerar o quê? Mais uma vez, familiaridade. Áudio. Bem aqui ele vai me passar o WhatsApp dele, ó. Esse aqui ainda foi mais, confiou mais em mim, ó. O WhatsApp dele. Reunião agendada, evidentemente, e fui lá presencialmente na empresa dele, um empresário que nunca havia me visto e não conhecia a minha empresa. E evidentemente depois virou quase um amigo meu, na verdade. A gente se fala muito, assim, se fala um pouco ali no Instagram, no direct e tal. Então, aqui está aplicado a teoria que eu trouxe antes desse momento. Beleza? Aí deixa eu ver aqui. Posso abrir aqui para vocês para algumas perguntas, caso alguém queira fazer. Já estou. Ou então, depois eu me comprometo a trazer mais um momento de perguntas para vocês, caso eu não consiga sanar todas agora, porque eu já tenho um compromissozinho aqui me esperando aqui agora. Bem sério, inclusive. E aí, cadê o Guilherme? Tá aqui? E o Kaique? Cadê? Vocês estão aqui? Guilherme, Guilherme, bonitão. Tu que é o bonitão. Não, o bonitão é o Kaique. É o Kaique, né? Então, ó, vamos lá. Eu queria propor o seguinte, no caso, né? Propor o seguinte. Como eu não vou poder, e evidentemente eu não ia me limitar a esse tempo, né? De 1h30 aqui. Mas como eu tive esse atraso de 10 minutos, por conta de uma emergência que eu tive aqui internamente, e eu não vou conseguir dedicar a quantidade de tempo que eu queria, evidentemente, né? Para vocês, a gente tem 2 caminhos para seguir aqui, tá? E é eu que estou, digamos, assumindo esse compromisso, independentemente do Kaique e do Guilherme, né? A gente puxar um outro momento de 30 minutos, 50 minutos para perguntas e respostas sobre isso aqui, se vocês tiverem dúvidas, porque agora, de fato, eu não vou conseguir responder. Primeira alternativa, um outro Meet, só de pergunta e resposta, só tiro dúvidas. Pá. Beleza? Ou vocês talvez depois me mandarem e eu vou responder para vocês ali, pessoal mesmo, no privado, se quiser. Tá? Eu acho que o primeiro momento é mais ideal. Vocês podem, inclusive, escrever, já mandar as respostas, as perguntas para o Guilherme, e ele me manda para mim. A gente abre o Meet 50 minutos, 1 hora que seja, só de pergunta e resposta. Pá. Já era. A gente agenda outro, meu querido. Fica tranquilo. De novo, só tenho a agradecer. Genial. Parabéns aí pela história, parabéns pela jornada, parabéns pelo conteúdo, pela transparência e sinceridade. Teu caminho é brilhante pela frente. Assim como o caminho da galera que está aqui dentro também é um caminho brilhante. Né? Se quiser, pode ficar à vontade, tá, meu querido? A gente vai marcar essa outra reunião. Vou pedir para o pessoal mandar as dúvidas, vou criar um formulário.